Fala, projetista! Seja muito bem-vindo a mais um módulo do curso de projetos elétricos aqui da Engerhall. Bom, agora sim, já aprendemos a projetar uma casa praticamente completa, né? Então chegou a hora de gerar os quadros de carga, cálculo, demanda, enfim, resumir tudo o que a gente pensou para essa instalação residencial aí. Só que é o seguinte, ó, a dica é sempre nunca, confiar cegamente nas informações que são automatizadas do programa, tá bom? Você mesmo pode ter errado em algum lançamento e na hora de calcular a coisa fica preta, tá? O seu quadro ele pode vir sem pé nem cabeça ou as contas podem não bater. E aí, meu amigo, o problema tá só começando. Eu já cometi o erro de entregar um projeto sem revisar, vamos falar assim, 100% devido à correria. E aí depois eu precisei corrigir. E isso é complicado. O eletricista vai lá na obra, pega um erro seu e depois ele vem, ó, puxar a sua orelha. E você tem que ser humilde para aceitar e corrigir o seu projeto. Por isso, evite errar, né? Alertados, então, bora pra aula aprender a gerar e revisar o quadro. Eu vou mostrar também todos os erros que vão aparecer. E eu também ensinarei a corrigi-los. Afinal, o objetivo das aulas da Engerhall é te preparar para o mercado. E nada melhor do que analisar os próprios erros para aprender cada vez mais, né não? Bora lá! Ok, meus queridos, então de volta ao nosso AutoCAD, para a gente poder fazer agora o lançamento do quadro de cargas, né? Como vocês viram aí nas últimas aulas, a gente já lançou aqui o quadrinho do dimensionamento dos eletrodutos. Não é um quadro que nós vamos usar no nosso projeto, tá? Ele vai ficar apenas lá no memorial descritivo, como memória de cálculo mesmo. Tem a legenda da fiação, que para mim é uma das partes mais bacanas, né, do programa, que eu falei com vocês, porque ela deixa assim o projeto bem limpinho pra gente. E também tem a nossa planta baixa, já com a legenda da fiação aplicada. Então isso é bem bacana. O que está faltando basicamente aqui na nossa planta baixa é lançar o alimentador. A gente faz isso nessa aula ainda. A gente vai pôr um padrão de entrada, indicar onde está o padrão de entrada, que vai ser no cantinho aqui da planta, e vamos fazer uma alimentação subterrânea até o nosso quadro de distribuição. E além disso, nós vamos descobrir também a distância para saber se está tudo certo, se está tudo ok, né? Bom, vamos lá então. Para lançar o nosso quadro de cargas, a gente tem uma ferramenta que está ali, ó, gerar diagramas. A gente já usou ela, vamos lá continuar usando bastante daqui para frente. Gerar diagramas, quadro de carga, que é essa aqui, ó. Então eu clico nela, ela vai abrir para mim uma caixa de diálogo aí, ó. O que você quer gerar agora, André? Quadro de cargas. Ok. Aí ele fala, ó, gerar o quadro de cargas do QDC, beleza. Você quer gerar o diagrama junto? Não, não quero. Quero só o quadro de carga por enquanto. Por que eu não gero junto, gente? Porque talvez tenha alguma alteração no quadro de cargas e eu não preciso fazer no trabalho várias vezes, né? Então aqui, ó, gerar diagrama, não, só o quadro de carga por enquanto. Aí ele fala, você quer inserir linhas de circuito reserva? Não, não precisa no quadro de carga, eu coloco isso só no diagrama. Abrir propriedades do quadro, ó, isso aqui eu vou marcar só para vocês verem, mas a gente já abriu inúmeras vezes, mas eu vou marcar ela de novo, tá? Só para vocês verem o que vai abrir, isso aí é aquela parte de propriedades que a gente vive abrindo aí várias vezes para conferir. Então a gente confere de novo. Opções avançadas, isso aqui eu marco também, porque vai abrir uma coluna para a gente poder alterar o que vai sair e o que não vai sair no nosso quadro, tá? E exportar para Excel, eu já exporto porque ele manda para mim para colocar no memorial descritivo depois, né? O meu próprio quadro de carga depois tem que estar no memorial descritivo. Então eu já exporto ele aqui e dou OK. Pronto. Agora, falou ali, ó, quadro de distribuição. Os dados do quadro de distribuição, né? Que é aquela parte de propriedades do quadro, eu só dou uma conferida aqui, ó. Essa demanda eu altero para 100%, porque por algum motivo ela apareceu, mas a gente já tinha alterado naquela aula, né? Tensão 127, tudo ok. Alimentador 15 metros, isso aqui a gente vai conferir. Isso aqui está tudo certo, disjuntor DIN, abrangência do quadro, a gente já passou por isso aqui inúmeras vezes, então mantém, DPS, ok. E aí tem lá alterar dado do circuito se eu precisar, mas não vai alterar nada, né? Ele vai só abrir para mim aqui, ó. Ali, ó. Tudo que já foi configurado, já está com a demanda, já está tudo direitinho, a gente já passou por aqui várias vezes. A única coisa que eu vou mudar aqui é a observação, aqui, ó, porque eu não coloquei aqui, ó, eu tenho que alterar e colocar a observação, ali, ó, que é dos ambientes, aqui, ó, circuito 1, iluminação interna, olha lá, circuito 2, externa, circuito 3, WC, que são os banheiros, né, chuveiro social, suíte, já está lançado, circuito 6, quartos. E no circuito 8, 7 a cozinha, 8 tá sala. Circuito 9 tá como lavanderia. Só isso que eu vou alterar aqui, o resto já tá tudo certo. Aí eu dou mais uma conferida ali, DR, beleza, cabo tá certinho e o fator de temperatura, tudo ok. Aí eu só aplico. Aí eu dou um ok e pronto.
Agora ele vai abrir mais uma caixa de diálogo, que é a daquelas alterações, né, avançadas, configurações avançadas. Minha dica aqui é o seguinte, tem assim, ó, o que você vai querer que apareça no quadro de carga, né, as linhas, as colunas. Eu já foco no que está escrito não. Tudo que está escrito sim, é bom já aparecer mesmo, é configuração do programa. Mas o que está escrito não, que eu quero que apareça? Então vai lá, ó, não. O alimentador, ele não aparece. Você quer que ele apareça? Sim. Aí eu marco. Ele vai alterar o status dele para assim, olha lá. Aí ele mostra tudo, né? A questão de configuração de letra, não mexo em nada disso, né? Aí depois, linha em branco. Não, linha em branco eu vou manter, não quero que apareça. Próximo, não. Olha lá, potência em VA. Quer que apareça? Não, não quero que apareça a potência em VA, não. Próximo, coluna em branco. Quer que apareça? Não. Aí tem outras coisas aqui, ó. Além de coluna em branco, observação, quer que apareça? Opa, observação sim, porque eu quero que apareça lá o circuito que eu acabei de colocar o ambiente dele. Então já foi lá, observação sim. O que mais ele me fala lá? Ó, tipo de fio, cabo e tensão. Não vou colocar, não vou manter não, porque isso aí é meio que já vai sair lá para mim. E aí daqui para baixo, olha lá, ó, carga na fase 1, fase 2, fase 3. Também não vou aparecer isso não. Queda de tensão não, daqui para baixo eu não coloco nada, porque senão meu quadro vai ficar muito grande. E isso já vai estar lá no memorial descritivo lá em outras opções, né? Então eu dou um OK e aí ele vai gerar para mim agora o quadro de carga. É só aguardar que ele vai aparecer aqui como se fosse... Antes disso ele me pede para salvar o meu quadro de cargas em CSV. Como eu já tenho um modelo ali, eu vou substituir. Aqui, ó. Substituir, isso aí é só a minha versão teste, né? E ele vai gerar o quadro de carga aqui primeiro de forma fantasmagórica, depois a gente posiciona ele. Que isso, hein? Gostou dessa palavra? Fantasmagórica? Bom, vamos lá. Critério. Ele fala, seu alimentador, André, como é que você vai dimensionar seu alimentador? Você quer dimensionar ele no critério soma das cargas instaladas, né? Que é como se fosse levando em consideração a demanda, né? A carga mais baixa em si. Você quer dimensionar seu alimentador pela fase mais carregada, que é assim, tem uma fase que ela é mais carregada que a outra, né? Que acumula um pouco mais. Você quer que o cabo suporte essa sobrecarga dela? Sim. E tem a média das fases, que é um meio termo. Então só de você bater o olho na potência total de cada critério desse, eu já sou bem conservador, eu já dimensiono sempre pela fase mais carregada, que é a de maior seção, né? Que é a de maior potência demandada. Então eu vou na fase mais carregada, você pode escolher outra forma. Aí fala qual que vai ser o cabo que você vai usar. O seu cabo lá vai ser um de alimentação do quadro de distribuição. Gente, se você quiser botar um cabo PVC, nesse caso, como vai ser uma alimentação subterrânea, o recomendado é que põe um cabo de 1 kV, tá? Mas, para nossa questão didática aqui, eu vou usar um cabo PVC para facilitar os nossos cálculos. Por quê? Quando você utiliza um cabo com isolação de 1 kV, ele muda a capacidade de corrente de condução do cabo. Está lá na tabela 38 da norma, se eu não me engano. Então, só por questões didáticas, eu vou manter aqui o PVC. Mas se você quiser lançar um cabo de 1 kV ele já vai dimensionar. Provavelmente diminui uma seção no cabo. Mas como eu vou ter que olhar daqui a pouco a concessionária, por experiência eu já vou usar ele de PVC para não complicar muito aqui, tá? Mas aí você personaliza também qual tipo de cabo que você vai usar. Pronto, eu dou um OK aqui, tá? Nesse método mesmo. E agora ele vai gerar o meu quadro bonitinho. Ele vai me dar esse aviso aqui, não foram encontrados dados para o QDC e a concessionária. Esse aviso vai aparecer mais algumas vezes, né? Só você dar um OK nele. Aí ele me fala aqui, ó, quadro de distribuição, a carga instalada nele aqui, ó, 17 VA, a demanda 100%, que nem a gente já tinha setado, comprimento 15 metros, 3 fases, ele me deu uma corrente aqui de 46 ampere e a queda de tensão de 2%, eu vou alterar ela, aqui embaixo, para 4%, que eu não quero ser tão rígido assim com o meu sistema. E o div é o número de eletrodutos, né, que vão, se você precisa dividir mais de um eletroduto essa alimentação, eu vou colocar em um só. Pronto, eu dou um OK. O quadro deve ser alterado de trifásico para bifásico e gerar o quadro de carga. Não, eu quero manter trifásico a minha alimentação. De novo, mesmo aviso. De novo. Aí eu dou um OK. É só ficar dando OK que ele vai se cansar de você, viu? Aí pronto, agora está meu quadro. É só eu configurar onde que ele vai ficar. Aqui, ó. E pronto. Ah lá, agora sim meu quadro está OK. Olha lá. Ele falou para mim que todos os meus circuitos, aqui ó, de 1 a 9, do jeito que tá bonitinho. Já colocou também a carga dividida por eliminação, quantas lâmpadas de 25 são, ele tá falando 12, quantas lâmpadas de 15, né, das arandelas são 7. Já me falou as tomadas, ali ó, quantidade de tomadas, ali ó, 2 tomadas de 600, que são as dos banheiros, 9 de 100 lá no circuito dos quartos, as outras tomadinhas de 300 que a gente personalizou lá pra cozinha, e já somou tudo, já foi me dando aqui ó, no total. Os chuveiros, ele já somou, a potência em watts, né, sem adotar o critério de demanda. Então tá tudo a potência mesmo, potência real,
tá? E aqui está a potência demandada, né? Quantos por cento demandou dessa potência? O fator de potência eu mantive unitário apenas por uma questão didática, logo aqui para frente. Mas aí se você quiser aplicar o 0,92, você dá uma lida na sua concessionária o que ela quer que aplique, mas vou te falar isso que não muda em quase nada no dimensionamento, já que tem seções mínimas de cabo e o disjuntor a gente dimensiona para proteger o cabo, então eu não mexo muito nisso aqui, eu não perco muito tempo com isso. A corrente, tá? Por circuito, então ele me deu ali bonitinho, com a corrente instalada mesmo, o número de fases. Então a gente sabe que tem o circuito 127, né, tem uma fase, o circuito 220 são duas na nossa região aqui. A proteção, que a gente já dimensionou também, olha, juntor de 10 para iluminação, 20 para tomadas, 40 para os chuveiros, 25 na tomada lá da cozinha, lá embaixo. Condutores de 1,5 para iluminação, 2,5 para tomadas, 6 para o chuveiro e 4 para a cozinha, né? As fases também, né, aqui já fez um balanceamento de fase para a gente, ele falou que os chuveiros têm que estar equilibrados nessas fases do jeito que ele dimensionou ali para mim, então já ficou bacana. A observação, que é o ambiente, né? Tá aqui. Tem uma alteração nessa fase aqui, gente. Ele deu para mim ABC, isso aqui é do programa, eu altero para RST. Só editar aqui, que aí ele vai mudar o padrão para mim, né? Mas ele só altera para mim. Observação interna e externa, que é o ambiente. Ali para baixo também banheiro, todas as questões aqui dos ambientes. Ali ele me falou o neutro, com exceção dos dois chuveiros que não tem neutro, né? E também a seção do terra, já obedecendo o padrão da norma, tá bom? E aí aqui embaixo, na última coluna, na última linha, na verdade, ele colocou para mim o alimentador, então ele me deu 17 kVA, na verdade, né? Uma potência demandada aqui, conforme aquele critério da fase mais carregada, né? Então ele me falou que a corrente vai me dar 46 amperes nessa fase, e aí ele já calculou para mim um disjuntor de 50 e cabo 16. Pô, André, mas disjuntor de 50 um cabo 10 daria. Daria, se fosse realmente a gente tivesse dimensionado aqui com cabo de 1 kV. Mas, por que ele já dimensionou? Eu já optei em dimensionar isso. Olha, eu vou na norma da CEMIG aqui, só para você dar uma olhada, olha. Na norma da CEMIG, ele fala para mim, ó, faixa de fornecimento, C1, tá vendo? A C1, ela fala até 15 kVA. Lembra que a fase mais carregada é o 17? Então não adianta eu querer botar, por exemplo, nessa faixa C1, porque vai ficar sobrecarregado. Então, ó, ele já calculou para mim aqui, ó, faixa C1, disjuntor de 40 amperes, não vai dar, cabo 10. Não vai dar mesmo, porque ele deu 17 a fase mais carregada lá. Então eu vou para a faixa C2, que está entre 15 e 23. Bacana. O que ela me fala? Se você for usar um disjuntor DIN, o padrão vai ser de 63. Se você for usar um disjuntor NEMA, o padrão vai ser disjuntor TRI de 60. E tem que ser cabo 16, a alimentação, né, do seu quadro. Né, no caso, a alimentação do meu quadro de medição, do padrão. Então, o que vai dar para mim aqui? Eu vou ter que pedir um padrão da CEMIG trifásico de 63 amperes com cabo 16. É isso aqui que ele vai dar para mim, para aguentar essa casa. Então, voltando no nosso projeto aqui, ó, ele já me mostra aqui, ó, as 3 fases. Ele pediu um disjuntor de 50 dentro do quadro, eu vou manter, porque o meu disjuntor lá do padrão vai ser de 63 por causa da CEMIG, e o meu cabo de alimentação vai dar 16. Então, eu já estou dimensionando de forma que suporte alguma ampliação depois dessa casa, instalação, por exemplo, de ar-condicionado e qualquer outra coisinha que eu não dimensionei nesse projeto, porque o meu cliente não pediu. Mas se ele tiver um aumento de carga, o meu padrão é trifásico, é com cabo de 16, é com disjuntor de 63 e vai suportar, tá bom? Então aqui, ó, já tem tudo certo, já me deu uma potência instalada lá de 20 e uma potência demandada de 14, por causa, né, da média que ele faz do programa, mas na verdade a fase mais carregada está com 46 amperes, então eu uso aquela potência de 17 aqui, ó, na minha cabeça eu estou gastando 17 para dimensionar o padrão e não 14, mas isso aqui é um critério do programa, que ele utilizou a média da demanda ali e me deu esses 14 watts aí, né? 14 kilowatts, na verdade. 14 mil watts. E aí lá embaixo ele já fez o equilíbrio de fase para mim. Pô, André, mas esse balanceamento tá estranho, né? A fase R ficou mais sobrecarregada. Justamente, gente, por causa dos chuveiros, olha lá. Eu estou compartilhando essa fase entre os chuveiros, mas você pode perceber que a fase R só tá para os chuveiros, olha lá. Nos outros circuitos aqui eu não tenho a fase R. Tá tudo distribuído entre o T e o S. Então, esse aqui é o melhor equilíbrio de carga. Lá embaixo é o melhor balanceamento que o programa achou para mim. Então eu sempre tenho que dimensionar o padrão conforme a maior carga ali, porque se eu tiver os dois chuveiros ligados, por exemplo, meu disjuntor não pode desarmar, né? Então eu já dimensiono desse jeito, tá bom? Então, ó, vamos lá. Agora que ele dimensionou, tá tudo certo. Então, já que ele dimensionou, tá tudo certo conforme a minha necessidade aqui. Hora de lançar então fisicamente o meu alimentador, né? O meu circuito de alimentação lá na minha planta baixa, tá? Então eu dou um zoom aqui, ó.
Onde que tem que lançar o padrão? Se a gente for aqui no nosso projeto, olha só, o arquiteto falou comigo, ó, André, olha onde é que tem que estar o padrãozinho ali, ó. E botou uma caixinha para mim aqui, ó, nessa beiradinha de muro do lado do portão. Então eu já venho aqui e já vou inserir uma simbologia aqui, ó, que é o meu padrão. Aí eu venho aqui, ó, no inserir simbologia, que vocês já estão acostumados, né, que foi desde o comecinho do curso que a gente já começou. E aí ele, ó, já está tudo configurado, que eu já tinha feito esse teste, né? Mas você vai vir, ó, quadros e caixas. Aqui, ó, você escolhe primeiro a simbologia da MBR 5444, né? Aí você vem quadros e caixas, e depois caixa para medidor. Essa aqui é a que eu vou usar, tá? Aí tá assim, modificar, centralizar ou distribuir. Eu vou só centralizar e pronto. Aí ele me mostra aqui onde que eu vou lançar. Quadro de medição, trifásico, demanda 100%, né, do quadro. O alimentador, por enquanto, eu vou manter a 15. Proteção dele é só disjuntor, DIN, né, que juntou a seco. Abrangência do quadro, aí eu já vou definir agora, né, que ele vai segurar tudo. A concessionária, está me dando sem concessionária, eu já vou definir aqui. Utilizar DR não, DPS não, porque a minha concessionária não tem essa exigência, né? Apesar de eu achar que é bom ter DPS no padrão de entrada, mas a CEMIG não exige isso. Então eu dou um OK. E aí ele me fala qual que é a sua concessionária, minha CEMIG 127.220, e vai ser uma rede aérea individual de alimentação. Beleza? E eu dou um OK. Selecione os objetos, atribuir a squad de medição. Na verdade é tudo na instalação. Então eu venho aqui e dou uma grifada. E aí eu venho cá e grifo só meu quadro de distribuição, porque tudo da instalação já está atribuído a ele. Então eu dou um OK. Aí ó, ele já falou para mim, ó, ponto inicial do perímetro. Aí pede ponto inicial do perímetro aqui, ó. E aí eu já dimensiono que ele vai ficar aqui, ó. Vai ser instalado aqui de forma embutida. Aperto F8. Pronto. Ele vai lançar o meu quadro de medição aqui para mim. E aí eu ponho só uma linha de indicação falando que ali é o quadro de medição 01. Bacana. Perfeito? Ok. Agora o que eu preciso fazer? Inserir uma tubulação para interligar o meu padrão, né, o meu quadro de medição e o meu quadro de distribuição. E essa tubulação, eu coloco ali inserir tubulação. Ele fala para mim o que você quer, um eletroduto flexível ou rígido? Flexível. Como deu cabo de 16, gente, por experiência, eu já vou falar para vocês, né? Daria um dimensionamento, daria para fazer isso com um eletroduto de 1 polegada e 1/4, por causa da distância. Só que eu vou precisar medir essa distância para dar uma conferida assim que eu lançar, né? Eu já vou lançar de 1,5 polegada e eu vou mostrar para vocês por quê. Porque vai dar uns 15 metros ou até mais. Então eu já lanço de 1,5 polegada, se precisar depois eu altero, tá? Ele fala para mim, é um traçado direto, sim. É uma vista em planta, beleza? Entre conexão e conexão, perfeito, que é de um quadro no outro. Ele vai passar por onde? Pelo piso, então já marco aqui. Tipo de eletroduto no piso, ele vai ser pontilhado, né? E aí eu já posso inserir essa tubulação aqui. Ele fala para mim, ó, selecione o primeiro objeto. Então eu venho aqui, vou daqui até lá no meu destino, que é o quadro de distribuição, ó. Pronto, olha a linha pontilhada sendo lançada aí, ó. Tá vendo? Então ele lançou para mim essa linha pontilhada ali. Agora, por que eu já lancei de 1,5 polegada? Primeiro que eletricista não tem que ficar sofrendo muito com isso. Mas segundo, olha só a distância. Eu vou medir para vocês que eu vou pegar o dimension, ali na linear, ó, desalinhado na verdade, né, na transversal. E aí eu vou pegar aqui, ó, olha só para você ver essa distância desse trecho aqui, ó. Olha só. Ele me deu aqui, ó, 15,25. Então 15 metros certinho que ele me deu. Só que além desses 15 metros, eu tenho a descida e a subida, né, dos quadros de medição. Então eu posso pôr mais 1,5 metro por descida. Então eu posso aumentar esse circuito para 18 metros. O que a norma fala, e vocês já, né, aprenderam lá, tem também várias aulas falando para mim. Ela falou que até 15 metros sem curvas, né, você não precisa de caixa de inspeção. Só que nesse caso aqui eu tenho duas curvas. Uma que desce, uma curvinha que vai sair do quadro e vai fazer a curva no chão, né? E tem outra curvinha que vai subir aqui, ó, no meu quadro de distribuição. Então, por norma, se eu quiser manter um eletroduto, nesse caso, eu teria que, para essas duas curvas, eu teria que botar uma caixa de passagem. Poderia pôr uma caixa de passagem, por exemplo, nessa garagem, por causa do circuito? Poderia. Mas eu gastaria mais com uma caixa de passagem e usaria um duto de 1 polegada, 1 polegada e 1/4. 1 polegada não, porque são 5 cabos de 16 que vai passar aqui, né? Mas então seria 1 e 1/4. O que eu fiz aqui? Aumentei para 1,5 polegada, porque vai me dar mais sobra, eu consigo puxar nessa distância de até 18 metros muito bem, por experiência própria, vocês sabem também que eu sou eletricista, então já sofri muito com isso. Então eu já aumentei esse eletroduto e não vou gastar com caixa de passagem.
Então ele vai me dar um eletroduto corrugado subterrâneo, né? Tem aquela marca muito famosa chamada Canaflex, né? De 1,5 polegadas para poder fazer isso. André, eu poderia dividir isso em mais dutos? Fazer tipo 2 dutos de 1,25 para passar tipo 2 fases e o nêutron em um e a outra fase e o terra em outro? Poderia fazer 2 eletrodutos também. Mas eu recomendo que use um eletroduto de 1,5 polegadas que vai dar o suficiente para passar todo esse cabeamento aqui, tá bom? Feito isso então, ó, agora é a hora de inserir a fiação dentro dessa tubulação. Eu já coloquei ela de 1,5 polegadas, só que o programa eu preciso de informar para ele que tem um cabo passando aqui, né? Na verdade 5 cabos. Aí eu vou lá no assistente projeto, que é a ferramenta que a gente já usou, inserir fiação, aí está grifado, me dá um aviso de versão estudantil, tudo bem. E aí ele fala, ó, o que você quer inserir fiação de quê? Do quadro de medição agora, né? E aí vem verificação de erros. Não precisa executar, porque eu já fiz isso algumas vezes já. E aí ele vem abrir propriedades do quadro, não precisa, porque já configurou tudo. Utilizar o último caminhamento encontrado também não precisa, eu dou só OK. Pronto. Aí eu espero um pouquinho e ele vai selecionar o tubo que está sem fiação. Qual que é o cabo que você vai usar? Que nem eu te falei, didaticamente, estamos usando o cabo 750V. Pronto. Aí fala, ó, qual circuito você vai utilizar? Eu quero um cabo 16, que eu já dimensionei, eu estou na minha cabeça. E aí eu venho continuar. Pronto, aí ó. Seleciona a bitola, utilizar a maior fase do tubo, né, porque o terra tem que continuar. E aí ele já marca para mim, ó, lá, no meu eletroduto, ó, lá. E ele já fala, ó, marca a alimentação aí para nós. Pronto. Ela já lançou com a simbologia interna ali, ó. QDC, 3 fases neutro, terra, tudo cabo 16, do jeito que manda, tá? Aí, se você quiser transformar isso aqui na legenda de cabo, só você vir aqui e alterar e criar uma nova legenda. Copiar isso aqui e levar lá pro seu quadrinho aqui, ó. Como a linha, se fosse, depois do J vem o K, né? K1. Como se fosse isso, tá? Essa legenda de tubulação. Só que é opcional, tá? Como ele não está atrapalhando em nada no projeto, a gente pode manter ali. Ah, não é porque você usou só legenda que você tem que usar só legenda. Pode ser híbrido também, tá, gente? Então pode ter legenda em alguns pontos e pode ter a simbologia, né? Em outros também indiretamente, que nem o quadro de alimentação ficou aí bem claro pra gente, tá bom? Bom, então é isso. Lançamos o alimentador, lançamos o nosso quadro de carga, tá? Isso aqui foi tudo que a gente viu nessa aula, configuramos, foi uma aula bem produtiva. Na próxima aula nós vamos começar a lançar os diagramas, tá? Diagrama unifilar, multifilar, e eu também vou mostrar o diagrama 3D que o programa mostra pra gente. Apesar de a gente não utilizá-lo no programa, a gente vai mostrar como que tem essa funcionalidade também bacana aí do Proelétrica. Ok, meus queridos? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, aciona o nosso suporte. Não esquece também de continuar lendo os comentários dos colegas, baixar a apostila do nosso treinamento para continuar assistindo e qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Obrigado pela presença nessa aula e até a próxima.